Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de apresentação do curso, né? Como vocês estão vendo no slide, né? O objetivo dessa aula é explicar o que você está fazendo aqui, né? É claro que todo mundo sabe o que está fazendo aqui na universidade, né? Mas como o curso é de ciências básicas, né? É muito comum a gente ter que explicar, né, a importância e o significado da disciplina para a formação do aluno, né, e principalmente a importância da universidade, né, para que o aluno não tenha a ideia de que isso aqui é uma extensão do ensino médio, né, que não se, porque você viu histologia, biologia celular, essas disciplinas do ensino médio, né, e aqui na universidade elas têm um significado um tanto diferente. Esse é o objetivo dessa aula, nessa apresentação do curso, né. Então, como eu estava dizendo, o objetivo do curso, veja, não é, embora seja um curso de morfologia, não é que você absorva e armazene conteúdo que você vai estudar. Não é esse, né? O objetivo do curso, né, é desenvolver capacidades, desenvolver habilidades, né? E essas habilidades, né, elas vão, ao você desenvolvê-las, vão levar você a ter autonomia do saber, ou seja, você vai ser capaz de buscar sozinho o conhecimento, né? Então, através dessas habilidades. Então, é importante entender que o desenvolvimento dessas habilidades é apenas o meio, enquanto que a autonomia do saber é o objetivo, o fim. Assim como quando, por exemplo, você vai numa academia, você levanta supino, mas o objetivo seu não é levantar o supino. O levantamento de supino, por exemplo, ou levantamento de peso, como no desenho aí, é apenas o meio, né? O fim, no caso da academia, você tem saúde, boa forma física, insônia, ansiedade, por fim, as várias utilidades que tem você fazer a atividade física, né? Fazer uma academia, fazer musculação. Então, é importante entender que aqui na universidade acontece a mesma coisa, né? O nosso fim aqui é que você desenvolva o saber, que você tenha autonomia de saber, que você seja capaz de aprender sozinho. E, além disso, né, vem uma pergunta, né? Por que é tão importante eu aprender a aprender sozinho? Por que é tão importante eu ter autonomia do saber? Para que serve isso, né? Isso serve, né, para que você tenha liberdade, né? E essa é a principal função do ensino. Isso é a principal função da escola, né? Te dá liberdade, porque não há liberdade sem conhecimento. E o conhecimento está na onde? Na universidade, certo? Então, você tem que aprender para se libertar, né? Mas aí vem uma pergunta que às vezes parece que o professor está meio que fugindo do tema, né? Professor, tá, tem que ter conhecimento para ter liberdade, você entende as coisas, então você pode fazer suas escolhas. Mas como que a histologia pode libertar? Como que a biologia celular pode libertar? Como essas logias todas aí podem libertar? E é o que eu vou mostrar agora para vocês. Como a histologia, a biologia celular, todas as disciplinas de formação básica podem tornar você livre, né? Vamos, por exemplo, que você vai no supermercado comprar um morango. Você tem um morango mais baratinho lá, né? A gente sabe qual que é o problema dele, é o agrotóxico, né? Você também pode aparecer um morango transgênico, né? Ou o outro morango, que é o morango orgânico. Para você escolher qual dos 3 morangos você vai comprar, né? Você precisa conhecer toda a tecnologia por trás deles, todo o conhecimento por trás deles, porque todos eles têm as suas características, né? E se você não as conhece, você vai escolher um ou outro por determinação de outra pessoa, não por determinação sua. Então você precisa ter a biologia para entender o seu mundo. Olha a histologia aí, por exemplo, quando você vai cuidar da pele, você sabe como é a tua pele, né? Você entende como a tua pele funciona? Você entende que na tua pele tem um ecossistema lá dentro e quando você usa todos esses cosméticos, esse skin para cuidar da tua pele, você sabe o que você faz com a sua fauna? Você precisa desses cosméticos, né? Qual é o efeito deles na sua pele? O que é a sua pele? Se você não... O nosso primeiro capítulo é epitelial, né? Então, se você não entende o que é a sua pele, né, você não sabe o que você está fazendo com você quando compra esses produtos. Será que você precisa disso tudo? Ou será que você está sendo controlada, induzida, escravizada pelos seus desejos
pelo um desejo falso, de uma necessidade falsa de consumir um produto que na verdade não vai te fazer bem, pelo contrário, pode até te fazer mal, a depender. No resumo disso tudo está a biotecnologia, né? A biotecnologia, ela é do bem ou ela é do mal? Melhor ainda, eu posso fazer uma pergunta. Será que os aspectos positivos e negativos dela podem conviver juntos, né? Se você olhar, você só vai ter como saber essa resposta se você tiver conhecimento. É no conhecimento que residem as respostas. O objetivo dessa aula não é responder essas perguntas, mas sim mostrar para você que você precisa do nosso curso de histologia, de biologia celular, para que você possa ser livre. Né? Então, resumindo essa primeira parte da aula, para você, o objetivo do curso e da universidade é que você tenha conhecimento, para que você possa consumir, para que você possa dar like, para que você possa entender o mundo em que você vive, para que você possa fazer as suas escolhas, né? E não que outras pessoas escolham por você. Né? Bom, para que você se torne então o Deus da sabedoria e para que você seja livre, né? Você vai precisar desse conhecimento. Mas como você vai chegar a esse conhecimento? Qual que é o meio? Qual que é a habilidade que você vai desenvolver para se tornar um Deus da sabedoria e ser e levar a liberdade para junto de você, levar a liberdade para casa, né? O meio é a ciência. A ciência é a única forma segura de você chegar ao conhecimento e à liberdade. Não há outro caminho até então melhor que esse. Então, resumindo aqui, né? Você vai desenvolver habilidades, ou seja, você vai aprender a entender o que é e como funciona a ciência para se tornar o quê? Livre, para ter o quê? Conhecimento, certo? Então agora eu vou falar um pouco desses meios, um pouco da ciência que você vai desenvolver, da habilidade que você vai aprender aqui na universidade e no nosso curso, certo? Bom, primeiro vamos fazer uma definição breve da ciência. Eu coloquei aqui um ovo para dizer que é uma hipótese, né? E na ciência não existem verdades, existem hipóteses, né? E essas hipóteses precisam ser quebradas, precisam ser rompidas, né? Então, aqui tem o Thor querendo quebrar o ovo com o martelo dele, né? Se o Thor não conseguir e tentar várias e várias vezes, infinitamente, não conseguir, então essa hipótese começa a se tornar uma hipótese plausível, começa a se tornar uma hipótese forte, né? Então, se essa hipótese sobreviver aos testes, né? Então ela passa a ganhar confiança das pessoas. Agora, veja bem, sobreviver aos testes significa o quê? Significa que você tem qualquer pessoa fazendo o teste? Não. Né? Quem é que vai fazer o teste? O cientista. E ainda assim, se o seu trabalho sobreviveu ao teste de um cientista, ele ainda não é forte. Né? O que torna a sua hipótese forte? Sobreviver à academia científica, à literatura, sobreviver ao que nós chamamos de referências, né? Nos nossas referências, os nossos cientistas, os nossos formadores, né? Então, a nossa comunidade científica. Então, uma hipótese, né, ela se torna forte quando ela é testada, verificada, né, onde todo mundo da comunidade científica tenta derrubar, tenta provar que é mentira e não consegue. Então, eles começam a aceitar. Mas veja, essa hipótese, você vai testando infinitamente. Em tese, à medida que a hipótese tende a sobreviver aos testes infinitamente, ela tende a se tornar uma verdade. Agora, a gente sabe que infinito não é um número grandão. Então, a gente sabe que o infinito não é um número lá no fim. Então, não vai chegar nunca no infinito. Não vai ser nunca verdade. A ciência vive de substituição de hipótese. O cientista, ele vive de substituir a ilusão que ele cria do mundo. Veja o modelo atômico, por exemplo. Desde lá, do pudim de passas, até que vocês aprenderam no ensino médio, até hoje, onde você tem aquele acelerador de partículas chocando as partículas, você tem o quê? Novas visões de mundo. O mundo é visto, né? Ele é entendido de uma forma diferente. Cada vez que eles descobrem uma partícula nova lá, cada vez que eles geram um modelo novo atômico, eles estão dizendo, não, peraí, o mundo não é desse jeito, é daquele. E isso vai acontecendo com todas as áreas de conhecimento, né? E isso é uma coisa que depõe contra você ter a formação de memória de conteúdo, né? Por quê? Porque os conteúdos, eles são substituídos. Não existe verdade absoluta na ciência. Aqui uma coisa importante a gente entender essa questão das referências. Veja, quando alguém fala uma informação para você,
A primeira coisa que você deve pensar é quais são as referências dessa informação, de onde você tirou essa informação. Porque é preciso entender que a fonte da informação é verificada ou não. Né? Nós colocamos aqui o Facebook, as redes sociais, né? O WhatsApp é o pior de tudo aqui. Né? É óbvio que essas informações não são testadas, essas são ferramentas e mecanismos de manipulação de pessoas através de mentiras. Né? O que mais acontece, embora tenha muita coisa boa, tem também muita coisa ruim. Agora, quando você quer saber se a informação é verídica ou não, você não vai procurar no Facebook, não vai procurar no WhatsApp, no grupo do Zap, né? Nem em nenhuma rede social. Onde você vai buscar? Você vai buscar nas suas referências, que são os cientistas, né? Ou seja, os artigos científicos. E aí é preciso entender, por exemplo, a distinção entre artigo científico, né? E por exemplo, National Geographic, super interessante, a Folha de Ciência da Folha de São Paulo, por exemplo, o Caderno de Ciência da Folha de São Paulo, e assim por diante. Não é a mesma coisa que as referências que eu estou me referindo às revistas científicas. Qual é a diferença entre o caderno de ciência da Folha e as revistas científicas? No caderno de ciência da Folha, o repórter visita o cientista, pergunta para ele, o cientista é que detém o conhecimento. O que o cientista fala, ele interpreta, entende e vai lá e escreve, né, numa linguagem popular para que as pessoas possam entender, tentando ali interpretar, traduzir as coisas que o cientista fala. Veja como é interessante o poder do saber. Se o cientista disser qualquer coisa diferente do que de fato é, esse repórter não vai perceber. Né? Por quê? Porque ele não detém o conhecimento, ele não conhece os detalhes técnicos do estudo, da pesquisa do cientista. Né? Quem é que vai conseguir perceber? Outro cientista que estuda aquilo, que tem o conhecimento, entendeu? Pra você ter uma ideia do poder do conhecimento. Então, quando você está buscando a fonte, na Folha de São Paulo, ela ainda não é a fonte fidedigna. A fonte fidedigna é o quê? Os artigos científicos. E veja, os artigos científicos eles não são produzidos como são produzidas as revistas, em que vem um repórter e descreve o que ele leu, o que ele interpretou, o que ele viveu, o editor corrige e eles publicam. Não. Quando você manda um trabalho para uma revista científica, ele pega esse trabalho e envia para outros cientistas, que são cientistas da tua área de conhecimento, que são seus concorrentes, que disputam os recursos com você em função do número de publicação. Então, para eles não é vantagem que você publique, porque você vai se tornar mais competitivo para conseguir recursos para pesquisa. E são essas pessoas que vão dizer se tem algum erro no seu trabalho, apontar o erro e dizer, olha, tem um erro aqui, você não pode publicar. E aí você passa mais tempo corrigindo e respondendo a esses outros cientistas, que a gente chama dentro da academia, chama de referir, né? A gente pega aqui os termos em inglês, né? E é por isso que esse cara tá aqui, o Harry Potter, para vocês entenderem que a linguagem da ciência tem muito do inglês. Então é muito como se eu ouvir falar paper em vez de manuscrito científico, né? Você precisa do inglês, né? Não especificamente do Harry Potter, mas você precisa do inglês para você poder entender, para você poder conversar e para o mundo se abrir para você. Você pode pegar qualquer termo e colocar no Google, em português e inglês. Em inglês é uma infinidade, vem o mundo aos seus pés. Em português, as portas são fechadas. Muita informação você não vai encontrar. Por isso é importante esses elementos, essas capacidades, essas habilidades que você vai desenvolver ao praticar a ciência na universidade pública. E você não vai conseguir desenvolver, praticar a ciência só com o curso de histologia e biologia celular. Embora eles sejam construídos e feitos em cima de artigo científico, em cima da ciência. Você vai, ao fazer o curso, tomar contato com ela. Mas o verdadeiro contato, o contato mais profundo que vai te transformar é a pesquisa, né? Você trabalhar com o pesquisador, certo? E que diferença isso pode fazer? Isso muda o seu jeito de ver o mundo. Por exemplo, é muito comum você encontrar hoje em dia nas redes sociais ou em qualquer outro lugar, as pessoas fazendo perguntas que para um cientista não tem o menor sentido, ou é muito básica, né? Por exemplo, como que a Secretaria da Saúde sabe quantas pessoas são diabéticas, mesmo quando essas pessoas não sabem que são? Por quê? Por causa da estatística. Né? Como é que um medicamento, se funciona para um, vai funcionar para o outro? Não, porque você tem uma metodologia de teste, você tem um cálculo estatístico, você tem todas as ferramentas da ciência para poder entender
se aquele medicamento funciona ou não. Nós tivemos aí, na pandemia, as questões dos medicamentos que não tenham eficácia, né? Cloroquina, ivermectina e muitos outros, né? Mas não é só aqui na pandemia. Já aconteceu a fosfetanamina lá há 10 anos atrás, dentro da USP aconteceu. A questão da fosfetanamina, as pessoas acreditavam que ela curava o câncer, foi parar no Supremo. Né? Foi parar no Supremo, gastou-se milhões para descobrir o que todo mundo já sabia, que não tinha efeito, porque não tinha estudo científico. Né? Passou-se a vender uma substância sem fazer estudo científico. Então é na ciência que mora a verdade. E você precisa aprender, entender e desenvolver ela. Então veja, o foco do curso não é o conteúdo. Eu não espero encontrar você na sua formatura e que lá na sua formatura você responda para mim se o seu tecido epitelial é estratificado, simples ou cúbico. Né? O que eu quero é que lá você tenha desenvolvido essas habilidades, essas capacidades de entender, de poder ler um trabalho científico, de poder buscar informação nos trabalhos científicos, saber o que é uma metodologia científica, o que é estatística, o que é duplo cego e muitas outras coisas que você não vai aprender aqui nessa aula. Essa aula é só para você entender a importância. Para você aprender, você precisa de pesquisa, você precisa trabalhar na ciência, né? Além de assistir os cursos que são baseados nela. E uma última coisa importante da academia é esse tal de Lattes aí. Veja, você nunca vai chegar no médico com cólica renal e perguntar para ele, doutor, mas que nota o senhor tirou em renal? Você nunca vai ver um cara chegar com o peito doendo no hospital para ser atendido pelo médico e perguntar, mas que nota o senhor tirou em cardio? Nunca ninguém vai perguntar para o médico que nota ele tirou, em disciplina nenhuma. Nunca vão perguntar que nota você tirou de histologia, nem sua mãe vai perguntar. As suas notas e esses conteúdos não têm importância. O que tem importância são as coisas que você vai colocar lá no seu Lattes, porque é o Lattes que vai diferenciar vocês. Não o seu histórico escolar. Eu nunca usei meu histórico escolar. Eu fiz graduação, 2 graduações, mestrado, doutorado, 2 pós-doutorado e nunca serviu de nada o meu histórico escolar. O que serviu? Serviu os artigos científicos que eu publiquei, os congressos que eu participei, os cursos extracurriculares que eu fiz e as experiências, habilidades e capacidades que eu desenvolvi ao praticar essas coisas. Isso faz diferença. Então veja, uma coisa importante você entender é que o Lattes, você vai colocar as suas capacidades, os produtos das suas capacidades, das suas habilidades. Agora, o Lattes, ele tem uma exigência um pouco rígida com você, é uma coisa que foi criada para pós-graduação. E a gente já está apresentando ele para você aqui na graduação. Por quê? É até muito cedo para você conhecer ele e determinar. Por quê? Porque o Lattes é mais ou menos como entender o que tem que ser colocado lá, o que você tem que fazer, como é que você tem que construir seu Lattes. É mais ou menos como a pergunta que foi feita, né, naquela fábula, Alice no País das Maravilhas, né? Quando pergunta pro gato lá onde que é o caminho, né? E o gato pega e fala assim, mas você sabe onde você quer ir? Ela falou, não sei. Né? Então, se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. O Lattes é a mesma coisa. Né? O que você tem que colocar no Lattes? X, Y, Z? Depende da sua área. Quanto mais cedo você amadurecer e determinar a tua área de especialização, a tua área de atuação, porque dentro de qualquer curso você tem muitas áreas diferentes. Né? Então, a ideia do Lattes é que se você tiver maturidade para saber qual área você quer trabalhar no futuro, qual área você no futuro vai se dedicar, qual área mais específica, você já deve trabalhar a sua iniciação científica, seus congressos, seus trabalhos em grupos, né, trabalhos de extensão, de atividade. Você já tem que moldar o seu Lattes de acordo com a sua área, porque se você perder o foco e querer fazer tudo, né? É muito comum isso, o aluno querer fazer tudo. Aquilo que não tem a ver com a área dele não vai ser significante para ele, não vai ser muito utilizado por ele, entendeu? Então, assim, monitoria é importante, né? Extensão é importante. Tudo depende da tua área de atuação. Dependendo da tua área de atuação no futuro, se você consegue saber lá na frente o que você quer, né? Você pode começar a montar antes. E quanto antes você montar, né, melhor para você, porque quando chegar lá na frente você já está adiantado, você já está com um Lattes mais forte, mais bem construído. Então, o currículo Lattes vai depender do seu amadurecimento, né? À medida que você vai amadurecendo, você vai conseguindo colocar as experiências nele, e se você fizer isso de forma focada, direcionada, é muito melhor do que querer fazer todas as coisas que a universidade oferece ao mesmo tempo, sem saber para onde que você quer ir, que nem a Alice lá diante do gato. Tá ok? E na onde que você vai fazer isso, né? Vamos celebrar aqui a nossa universidade pública e livre. E esse livre significa isso. Significa que só há liberdade, né, se houver
conhecimento, né? E na verdade tem um outro elemento da liberdade, que além do conhecimento, esse conhecimento não pode ser só para você, tem que ser para todos. Por isso que tem que ser pública, né? Porque se a universidade for livre, for do conhecimento, mas for só para meia dúzia, não há liberdade, é uma ilusão. Por quê? Porque a hora que você exclui, você cria um mundo com concentração de renda, mesmo que você viva por trás dos muros, dos carros blindados, mais cedo ou mais tarde, essa violência se volta contra você e você vai perder sua liberdade. Então, a liberdade, quer você queira ou não, ela só existe se for para todos e não só para você. E é isso aí, pessoal.